Sem delongas, eu quero pedir para você abrir o Salmo 1. Não se preocupe se você não tem uma Bíblia, porque esse conteúdo vai estar aqui para você acompanhar. Salmo 1. Eu não consegui terminar no último domingo do ano, o Salmo 1. E como você sabe, eu não tenho muita pressa. Eu estou atrás do conteúdo e deixar explicado e bem aplicado na sua vida, de forma que você possa entender e o Espírito de Deus possa operar para ajudar na sua caminhada espiritual. Você que está nos visitando, talvez chegou aqui primeira, segunda, terceira vez numa igreja evangélica, eu quero explicar para você que nós temos o hábito nesse tempo, de estudarmos a palavra de Deus, abrirmos a Bíblia, estudar, e você pode acompanhar, temos toda uma estrutura para que você possa acompanhar e abrir o seu coração. Ninguém chegou aqui nessa noite porque caiu de paraquedas, não. Todos vieram porque o Senhor trouxe, você está aqui porque o Senhor trouxe. Você hoje à noite quer falar com você, através da palavra do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, nós queremos te bendizer, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, todo glorioso, todo majestoso, que vem até nós para se relacionar conosco através de Jesus, através do nosso Salvador, pelo Espírito Santo, temos essa conexão com o Senhor. E obrigado porque somos o povo do livro, nós somos o povo da palavra, das Escrituras, e nessa noite, eu acredito que todos nós chegamos aqui porque temos desejo de uma prática constante de ouvir a Tua voz, para ganharmos discernimento para a vida, e que não seja menos nessa noite, enquanto vamos estudar mais uma vez o Salmo 1. Louvado seja o Teu nome, pedimos que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus, amém. Antes de eu ler o Salmo 1, o tema dessa mensagem é os felizes, porque todo ano nós estamos felicitando as pessoas. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Porque há um desejo de todo ser humano por felicidade. Você pode depois olhar no YouTube e César TV, e você vai ver essa primeira mensagem. Mas, terminei hoje pela manhã uma mensagem sobre vivendo em santidade, com a frase de Oswald Chambers: santidade, não felicidade, é o principal fim do homem. Me lembro daquela mulher que, tentando abandonar o seu lar para a prática de uma vida imoral com outro homem, lutando, ela dizia: não, eu quero ser feliz. Quero que você ponha na sua cabeça, para nunca esquecer, não existe felicidade fora da obediência. Não existe. Não existe. Não existe. Outra coisa. Não existe felicidade em coisas, em pessoas, em circunstâncias. Outra coisa. Não existe uma felicidade mágica. Outra coisa. Não existe uma busca dentro de você que você vai produzir felicidade. Não. Você pode ter momentos felizes, bebendo, comendo chocolate, viajando, desfrutando de lugares bonitos. Realmente isso dá um ar de alegria. Mas não estou falando disso. A Bíblia não fala desse tipo de felicidade, não obstante, não a condena. A Bíblia fala de uma felicidade permanente. Permanente quando um casamento está acabando. Aquela paz junto com aquela alegria indizível. Não alegria por causa do casamento que está acabando, ou da provação que está passando, porque Tiago diz que tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é um sorriso maroto, não. É a certeza de que há algo melhor no meio da provação, quando o dinheiro falta, quando você tem que lidar essa semana com uma circunstância do qual você tem medo. Somos felizes e recebemos essa felicidade em Jesus. E é bom lembrar que a primeira mensagem do Senhor Jesus foi sobre felicidade, que em breve eu vou pregar sobre as bem-aventuranças, numa
série, dando um quebra no Apocalipse. Né? Salmo 1. O Salmo 1 é o salmo que abre os salmos, que já encontramos muita clareza nos salmos, que há uma pessoa feliz. Feliz porque não faz certas coisas, feliz porque faz certas coisas, feliz porque recebe certas coisas. Ele é feliz porque não vive segundo os pecadores, os ímpios, os perversos. Ele não faz muita coisa que os pecadores fazem. O Salmo abre com a visão de Deus, que existe um homem feliz porque ele não faz certas coisas, e há um homem feliz porque ele resolveu centrar sua vida na palavra de Deus. Há um Deus na história, há um Deus que coordena a história, há um Deus que não tem deixado nada solto, há um Deus que permite todas as coisas, há um Deus na história do homem. Infelizes são os homens que descartam Deus. Infelizes são os homens que não querem Deus, porque fomos criados para Deus e vamos encontrar alegria só nele, como diz Agostinho. Esse Deus que está olhando o homem justo, olhando o homem ímpio, recompensando o justo, recompensando o ímpio. Na verdade, o sistema do ímpio é punitivo, como vamos ver hoje à noite. Com essa introdução, vamos ler o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo apresenta quatro princípios com dois conteúdos cada um. Primeiro, já vimos semana passada, há duas pessoas, há dois caminhos, duas comparações e dois destinos. Nós vimos duas pessoas, recapitulando, os perversos. Eles são chamados especificamente no versículo 1, de ímpios, de pecadores e de escarnecedores. Eu citei com detalhes cada um deles. Esses ímpios e perversos, eles escolhem certas coisas nessa vida. Aparentemente pode a vida dar certo, mas não quer dizer que vai ser para sempre. E nós temos os justos. Justos são aquelas pessoas que decidiram seguir a Deus. Claro que no conceito do Novo Testamento, o justo é o justificado, conforme Romanos capítulo 5. É aquele que teve o seu pecado tratado na cruz do Calvário, no reconhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele é justo. E ele é justo, e ele é chamado a um viver justo. Há um pensamento justo, há palavras justas, há uma reação justa, atitudes justas. Vimos isso também com detalhes. Vimos os dois caminhos. O caminho dos perversos. O perverso tem um conselho, o perverso tem um caminho, o perverso tem uma roda. Vimos que o perverso tem propósito, plano, resolução, deliberação e modo de pensar contra Deus. Vimos que o perverso tem um caminho, um curso de ação, uma jornada, uma atividade, um hábito e um comportamento ante Deus. E ele tem uma roda. Não necessariamente uma roda de pessoas, mas também aonde ele fortalece a sua impiedade. Hoje, muito mais, nós temos rodas através de toda a estrutura de redes sociais. Nós temos rodas de escarnecedores através dos jornais, das revistas. Nós temos rodas de escarnecedores através dos barzinhos. E dependendo do dinheiro, você tem barzinho do seu Zé e barzinho do José, que é outra coisa. São
posturas diferentes, caminhos diferentes. Eles tomam caminho diferente, eles andam de forma diferente. E aprendemos o quê no último domingo? Aprendemos que há uma diferença. Há uma diferença. Se você é de Jesus, Jesus diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Nós somos diferentes, porque nós não precisamos mais de ter e ser para ser alegre. Não precisamos de nenhuma experiência para alegria, e não precisamos viver nos nossos caminhos mais. Porque um dia, tendo entregue nossa vida a Cristo, nós vivemos e caminhamos para agradar a Ele. Pastor, eu queria tanto que minha vida desse certo daqui para frente. Não esqueça, você tem que viver uma vida para agradar a Deus, para glorificar o seu nome. Não é o que você quer, não é o que você acha para você ser feliz. Se eu tiver isso, ou se eu perder isso, o que vai ser da minha vida? Não. O justo vive para a glória de Deus. O justo tem prazer em Deus, centra em Deus. Vamos ver ainda hoje. O que o justo não faz? Ele não anda no caminhar do ímpio, ele não segue o curso do ímpio, ele não vive o modo de vida do ímpio. Ele não se detém, ele não para, ele não se fixa, ele não permanece ali no caminho dos pecadores. Ele não se assenta, ele não habita, ele não permanece. E se você dá para basicamente ver o viés de como é o desvio. O desvio é apresentado no texto, o desvio espiritual, como alguém que começa a andar, depois ele começa a parar, e depois ele assenta. Quão poderoso são os pensamentos. Gostei muito do vídeo que recebi, que enviei para toda a igreja e para muita gente, mostrando e provando o que a palavra de Deus faz na vida de uma pessoa, de forma prática. E também digo que, quando nós estamos nos desviando, eu vou te dar o bizu. A gente usa essa palavra em São Paulo. Vou te dar o moto. Você para com a sua vida devocional. Você para de ler a Bíblia, de orar. Você começa a acreditar mais do que os outros estão falando, devido talvez à beleza da fala. Palavras bonitas, aconchegantes para o ouvido. E você começa a distanciar do povo de Deus. Isso é normal. Porque é assim, Jesus disse, é sim e não, o que passar disso vem do maligno. Ao falar com a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus disse no capítulo 3 de Apocalipse, quem dera vocês fossem frios, mas você não é frio, e você não é quente, você é morno. Então tem aquele grupo de pessoas que estão andando na mornidão espiritual. Uma aplicação. Mas o justo não faz assim. O que o justo faz? Versículo 2, é onde nós paramos no último domingo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero destrinchar esse versículo para você. Quando ele usa o antes, ele faz um forte contraste. E ele mostra o positivo. Em outras palavras, o justo não anda, não para, não detém. Ele não tem um estilo de vida do perverso, porque ele já foi perverso. Ele não faz nada que desagrada a Deus, ou busca não fazer. Mas diz aqui o texto, no contraste, antes o seu prazer não é no pecado. Por quê? Porque o incrédulo, ele tem prazer lá. Então, por favor. Apocalipse 22, Jesus diz assim, que o injusto continue na prática da injustiça, que o ímpio continue na sua impiedade, mas o justo continue na prática da justiça, na prática do que é certo. Então não tente ser você justo, um homem perverso, uma mulher perversa.
Não tente você ser ímpio fazendo coisas que te identificam com justos. Porque você precisa ter uma foto tirada. Antes, há um contraste. Então a pergunta: você realmente é diferente de uma pessoa que não conhece Jesus? Ou você realmente conhece Jesus? Ele usa a palavra prazer. Essa palavra prazer significa estar atento, manter, proteger. E inclui a ideia de desejo, de prazer, de inclinação, de satisfação. Ou seja, eu tenho uma satisfação, uma inclinação, e por isso estou atento e me mantenho protegido e inclinado para Deus. Tudo isso na palavra prazer. A ênfase é no prazer. Então, alguns dizem assim: não, eu não posso vir a Jesus, porque se eu vir a Jesus, o que vai ser da minha vida? Eu me lembro do Gilberto, o meu amigo lá de Uberlândia, que ele me dizia: se eu seguir a Jesus, eu vou perder muitos prazeres da vida. Eu digo: você vai perder, mas você vai ganhar. O justo tem prazer. Não é à toa que um grupo de justos reunidos consegue dar gargalhada, tomando refrigerante, tomando água com gás. E alguns dão gargalhada tomando café sem açúcar, aí é brincadeira. Tem prazer, o texto diz, na palavra. Tem prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor. A palavra aqui, lei, significa ensino, significa instrução. É a mesma palavra usada para os primeiros 5 livros do Novo Testamento, a Torá. Significa que ele tem prazer na instrução de Deus, na direção de Deus, nas instruções oficiais de Deus. Ele sabe que a palavra de Deus, o que é uma carta de amor escrito por Deus, que quer ter um caso conosco. Através da sua palavra. O estudo da palavra de Deus se torna um dos principais propósitos e assuntos da vida daquele que tem prazer na lei do Senhor. Interessante. A palavra medita na lei do Senhor. É bem provável que o salmista está se referindo àqueles primeiros 5 livros, da onde ele tira a instrução para a sua vida, da onde ele recebe a direção para a sua vida. A palavra do Senhor é um genitivo de fonte, ou seja, a escritura que vem do Senhor. Esse livro, queridos, não é um escrito judaico-cristão. É um escrito judaico-cristão. Ele realmente é uma literatura. Mas além da literatura escrita, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. Vem do Senhor. Quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo essa mensagem, acompanhando esses textos, você está ouvindo a voz do Senhor. E essa voz do Senhor, você tem prazer nela? Atenção, aqui nessa igreja nós não acreditamos que você vai ouvir vozes. Que Deus vai falar com você e você vai se arrepiar. Eu não acredito nisso, não vivo assim. Eu acredito que Deus vai falar com você através da palavra. Eu acredito que Deus vai falar com você quando um testemunho aplicado à palavra vai ser compartilhado com você. Eu acredito que o Senhor vai falar com você quando nós cantamos esses cânticos que focam e sentam na pessoa de Deus. Naquilo que está envolvido o Senhor. A palavra de Deus é precisa, é confiável, é poderosa. E por isso, o que ele faz? Ele tem prazer, essa ideia de satisfação emocional. Mas veja, ele medita. Ser cristão não é pegar o pescoço, jogar fora e dizer, agora não preciso pensar mais. Não.
A palavra meditar é a palavra gemer, é a palavra rosnar. É aquela ideia de que você fica ali, no conceito de um animal, ruminando. Pensando na palavra de Deus. Se o seu pensamento não é ocupado com a palavra de Deus, você está perdido. Ele tem prazer em meditar na lei do Senhor. Em outras palavras, ele quer ler a lei. Ele quer ouvir a lei. Ele quer estudar a lei. Ele quer memorizar. A minha prática devocional inclui uma leitura rápida da Bíblia, inclui uma leitura de 3 capítulos, inclui ler um versículo do livro de Efésios, inclui escrever a Bíblia, inclui ouvir as mensagens, dentre elas as que eu prego, para depois eu aprender alguma coisa, especialmente ver o tanto que vocês são amorosos. E quando eu tropeço num verbo, eu disse, mas o Senhor é maravilhoso, bendito seja Deus. Expor a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Uma vez por domingo eu ouço a palavra de Deus, uma vez por domingo eu sento aqui, todo domingo eu sento aqui. Quando eu não prego, eu ouço o pastor Denis ou qualquer outro pastor que vai pregar. Eu descobri que daqui em casa dá 15 minutos. Então eu pego uma boa pregação de alguém confiável, e eu escuto essa pregação, então o dia que eu tenho que descer e subir, eu já gastei meia hora. A pregação mais ou menos 45 minutos, 1 hora é só a minha mesmo. Né? De dia e de noite, o que significa isso? A meditação mostra constância, consistência, regularidade. Significa que o homem justo é feliz e abençoado porque ele está ocupado com a palavra de Deus. Na vida do justo, a palavra de Deus ocupa sua mente, seu coração, seu tempo. E ela também ocupa lugares nas soluções da sua vida. Como eu vou fazer isso? Quando eu estou lendo os 3 capítulos da Bíblia, quando eu paro na minha leitura, que é uma leitura em voz alta, e eu achei uma verdade daquele texto, eu oro. Eu não vou esperar para orar, eu também vou orar, mas eu oro. Eu disse, Senhor Deus, bendito seja o Senhor pela tua mão poderosa, que operou na vida do faraó, endureceu o coração dele. Bendito seja o Senhor, por aqueles que vão crer e por aqueles que não vão crer, porque é o Senhor que está no controle de tudo. Eu orei essa semana, passou. O justo é diferente. Salmo 26:5 diz assim, aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Um dos problemas, porque a gente quer, às vezes, se relacionar com o incrédulo para ser aceito. Eles não te aceitam. Começa a se posicionar, eles não te aceitam. Eles não gostam de você. Me lembro do Elber, que sentava ali. O Elber chegou na igreja. E começou a ouvir pregar. Ele disse assim, para sua namorada, na época. Em breve, ele vai se intitular apóstolo. Em breve, ele vai pedir dinheiro para o povo. Em breve. Impressionante como, às vezes, dentro da própria igreja do Senhor, estamos agindo como incrédulos. Bendito seja o Senhor que o Elber não viu isso aqui nessa igreja. O Elber se converteu, me lembro dele chorando na minha frente, entregando sua vida para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser diferentes. O mundo não te aceita. O Elber não aceitava. Então nós como pregadores temos que lembrar disso. Você como cristão precisa lembrar disso. Essa mensagem não é uma mensagem para todo mundo bater palma. Que há ímpios, que há pecadores, que há escarnecedores, que há perversos, mas que é o justo,
ao santo, ao crente em Cristo Jesus, que vive diferente. Salmo 119, 18 diz, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ele não assenta com os ímpios, mas Ele quer que os seus olhos sejam abertos. Estudando o capítulo 1 de Efésios, versículo 14 a 23, Paulo faz uma oração, do versículo 13 até o versículo 3, até o 13, ele dá glória a Deus, mas do 14 ao 23, ele ora. O que ele ora? Para que seja iluminado, para que nós reconheçamos coisas maravilhosas que temos em Cristo Jesus. Nós temos que orar enquanto estamos lendo a Bíblia. A denominação pediu para fazer um artigo que vai sair na próxima revista, recebendo a palavra. E uma das ênfases que eu dei no texto é que precisamos orar quando a gente chega no culto. Antes de chegar no culto, precisamos orar pela palavra de Deus no nosso coração, no coração das pessoas, para que Deus abra. Deus use a palavra no nosso coração. Quando estivermos com ela aberta, lendo, estudando, desvenda os meus olhos. Salmo 119, 97, ele continua. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação. Quando? Todo dia. Aí nós descobrimos que a meditação é de dia e de noite. Como é que uma pessoa não vai ser feliz? Você começa a ter os pensamentos de Deus, iluminado por esses pensamentos. O que vai acontecer com você? Você é fruto do que você pensa. O justo tem caminhos diferentes. Ele ainda continua no Salmo 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Imagina, ele compara a doçura do mel, minimiza a doçura do mel, exalta a palavra de Deus como algo doce. Mas Deus diz que a minha palavra faz mal ao pecador, e faz mesmo. Mas quem é de Deus, faz bem para ele. Faz bem. Duas pessoas, dois caminhos. Terceiro lugar, duas comparações. Começa com a comparação dos justos, no versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Ele é como árvore. Nessa minha ida aos Estados Unidos agora, último, eu sempre vou na casa da minha cunhada, do meu cunhado, e lá tem um abacatezinho pequenininho. Ele é desse tamanho, o abacate. E todo dia você acorda, está aquele abacate lá. O nosso abacate é maravilhoso, porque aqui no Brasil é tudo grande, né? Você tem um abacate de 2 quilos, aí não dá para comer 2 quilos. Lá mais eu não posso ficar comendo essas coisas que eu engordo. Aí eu disse, eu vou levar umas sementinhas. Aí eu levei as sementinhas. Cheguei, eu digo, não sei se vai pegar aqui em casa, mas tudo bem. Aí peguei as sementinhas e plantei. Querido, você não acredita? Ela brotou. Aí você não acredita, eu já estou pensando em bonsai. Uma árvore assim, Carlos Reis vai me ajudar depois? Bonsai. Fazer uma árvore desse tamanho, só para comer abacatinho. E o dia que brotar os abacates, eu vou deixar um pouquinho ali para você ver o tamanho do abacate. Árvore. O que a imagem da árvore relacionada com o justo significa? Primeiro, uma árvore retrata o quê? Estabilidade. Uma árvore é capaz de suportar as tempestades da vida. Essa é a imagem mental, emocional e espiritual de uma pessoa justa. Uma pessoa justa é uma árvore. Ela não desespera diante da morte. Quando o seu tapete é puxado. Ela é estável. Quando tudo está dando errado. O que mais a árvore ensina? Ela ilustra o conceito do crescimento com o tempo. Eu espero que você esteja crescendo, porque na vida cristã, o dia que você estagnou, você já está descendo, você está desviando.
Tem pessoas que dizem assim, sabe? Em 1980, quando a minha vida cristã estava no auge, já passou 1980, há muito tempo, ó. De lá para cá você já se desviou de muitas coisas. O conceito aqui é que um justo, ele continua crescendo, se fortalecendo, amadurecendo na palavra. Nós estamos numa sociedade instantânea, né, gente? E a gente quer a mudança da noite para o dia. Aqui na igreja é o que nós não fazemos. Qualquer pessoa que se converteu ao Senhor Jesus, ele pode servir. Ele pode servir, ajudar. O que ele não pode fazer? Liderar. Não pode liderar. Vai liderar um pequeno grupo? Não, não pode liderar. Ele não tem maturidade. Ele vai estar dando aula no NEB? Não, não tem. Ele não tem conhecimento. O crescimento é algo devagar, que inclui o conhecimento bíblico, que inclui entender as coisas de Deus. Entender, mas praticar. Essa prática vem também quando os problemas chegam. É impressionante você ver a sua fé e aonde as raízes da sua vida estão, a hora que você, como justo, os problemas chegam. Como é que você reage? Ali revela. Talvez tem muita folha, mas a sua árvore é pequenininha. Porque você reage muitas vezes às questões da vida sem os olhos do Senhor. E na verdade aqueles problemas, já é o seguinte, queridos. Quando nós estamos andando com o Senhor, nós temos que crescer. E nós temos fases. E se você não passa dessa fase, você fica de recuperação até crescer. Que é isso, pastor? É, mais ou menos assim. Também ilustra o quê? A vida frutífera. Se uma árvore é árvore frutífera, ela vai dar frutos. E se for um carvalho, ela vai dar sombra e uma madeira boa. Então, essa é a visão da árvore. Plantada junto às correntes das águas, aonde as raízes vão se estabelecer firmemente com a finalidade de estabilidade, de nutrição, de crescimento e de produção. As raízes fortes se entrelaçam e uma árvore fica forte. Muitas vezes você não está crescendo, claro, do ponto de vista visual, mas suas raízes estão se aprofundando. E isso é importante. No seu tempo, no tempo certo, tudo vai acontecer na sua vida espiritual. Raízes, água, passando nas raízes. Jesus é a água da vida, a palavra é comparada como água. Então nós vamos bebendo da palavra e bebendo do Senhor Jesus. Ele diz, corrente de águas. É interessante essa palavra corrente, a palavra dividir. É como um canal que é cortado para irrigar. Ou seja, aplicando esse conceito, Deus nos forneceu a sua palavra para nós, mas Deus também capacitou pessoas com dom de ensino para ajudar você a receber da palavra e canalizar essa palavra para a sua vida. No devido tempo, diz aqui. Em outras palavras, se uma árvore está bem plantada, está com água, suas raízes estão aprofundando e fortalecendo, o que vai ter nela? Fruto. No devido tempo dá o seu fruto. Que fruto? Fruto espiritual? Enchimento do Espírito Santo. O uso do tempo, o uso dos recursos. O seu casamento, seus filhos, seus desejos, seus interesses. O uso dos dons, o uso das bênçãos do Senhor. Por quê? Porque Ele dá fruto. Ele dá fruto. A palavra fruto é uma expressão bíblica importantíssima.
João 15, Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, que permanecem em mim, dá fruto. Mas não é só isso, ele diz, dá fruto, mais fruto, muito fruto. E dentro dos frutos, Jesus diz, precisa da poda. Então, diga bem-vindo aos problemas, para você dar fruto. Ninguém foi chamado a não frutificar, óbvio, óbvio, óbvio. Alguns de nós estamos machucados como uma árvore. Se um fusca pega uma árvore, rebenta a árvore. Mas ela machucou. Se um carro pegar, se um trator pegar, aquilo machuca a árvore. Às vezes não vai poder dar fruto porque está machucada, então nós vamos cuidar. Mas alguns de nós não damos mais frutos, porque enveredamos nossas raízes para outros lugares. O caráter de Jesus é outro fruto maravilhoso. O coração humilde que abre-se para ser repreendido. E ele diz, e cuja folhagem não murcha. Significa o quê? Vitalidade. Aquela vida que vive, né, gente? Um cristianismo vivo, robusto, que canta bem, que louva bem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se morrer, é Deus. Porque a vitalidade dele está em Deus. Por quê? Porque ele medita. Então ele é comparado a essa árvore com essas características. Jeremias diz mais ou menos a mesma coisa. Em Jeremias 17, 5, 8 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não confie nos homens, não confie em você, não confie em mim, não confie em ninguém, confie no Senhor. Está aí. Apartou o coração do Senhor. Se isso aconteceu na sua vida, só existe um meio. Confissão. Senhor, eu estou confiando em outras coisas, em outras pessoas. E diz como é que vai ser esse homem que confia no homem. Versículo 6. Será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável, isso muito próprio do Oriente Médio. Mas ele diz, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele, tira do Salmo 1, ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, robusto. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque as águas estão batendo nele. Há momentos de sequidão, há momentos difíceis. Mas não perde a fé. Pode ficar triste, mas não fica desanimado. Esse é o justo. Que comparação maravilhosa com a árvore. Uma árvore que produz fruto. Os perversos, olha o contraste. Versículo 4. Os ímpios não são assim como? Como os justos. O que os justos são? Estáveis. E o que o perverso é? Instável. Ele diz, são, porém, como a palha que o vento dispersa. A palavra ímpio aqui é a mesma que aparece no versículo 1, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 6. Significa solto. Em outras palavras, o ímpio é aquele que tem uma moral fraca. Ele é negativo para com Deus, solto de Deus, excluído da vida de Deus, como diz o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2. Ele é excluído do controle, da estabilidade que Deus traz à vida. Ele não considera Deus, ele não quer comunhão com Deus. Mas a palavra ímpio também é solto, mas tem a ideia de um conceito solto e inquieto, de vida inquieta. Refere-se à condição agitada, inquieta, cheio de paixões inquietas. Passa de uma coisa para outra, buscando a felicidade e a paz, machucando-se e ferindo outras pessoas.
A palavra hebraica retrata graficamente a inquietação dentro daqueles que estão fora do contato de Deus, cuja esperança, confiança não estão no Senhor. Eles estão sempre insatisfeitos, agitados, são impulsionados em busca daquilo que querem, em busca da sua paz, da sua satisfação, da sua segurança, do seu significado, tirando Deus da vida. Olha o que Isaías 57, 20 e 21 diz: mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Olha, outra figura do ímpio. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Não tem paz. Como é que você sabe que ele não tem paz? Por várias razões. Ele vive ansioso. Ele vive tentando controlar. Ele se ofende, se machuca. Ele vai para a cama para dormir, não consegue dormir, a menos que tome uma telada de remédio para poder dormir, só dormir. Não há paz, ele sente que não há paz. Eu me lembro da minha vida de impiedade. Quando eu sentei na cama aos 13 anos de idade, depois de ter ido numa festa de arromba, das 9 às 10 da noite. Bebendo de tudo, refrigerante e pão de queijo. Festinha lá de amigos. Dancing Days, você não sabe o que é isso, vai no YouTube, não agora, você vai ver. Aí eu voltei para casa, eu sentei naquela cama e pela primeira vez na vida, eu senti um vazio. O vazio dos ímpios, não há paz para eles, diz Deus, é como palha. O texto diz, porém, os iníquos não são de forma alguma como os justos, da bênção dos justos, no versículo 1. São, porém, como a palha que o vento dispersa. A palha é a cobertura da semente, né? E os detritos são separados do grão, e aí a semente fica na triagem. Aí fica a palha. Olha que figura, aquela palha. Que serve para quê? Deus diz, nada. Como é que é? Um ímpio, porque não tem Deus, serve para nada. Ele serve para quê? Ele pode ter um grande mausoléu no cemitério, ele pode ser reconhecido pelos homens, ele pode ter o nome dele nos anais da história, mas a grande maioria de nós não vamos ter sucesso nenhum, gente, fica tranquilo, tá? E dá graças a Deus por isso. Imagina, você não pode andar no shopping. Imagina, quem tem sucesso não pode andar no shopping. Porque todo mundo quer paparicar o cara. Ou a menina. Agora tem um jeito de você ter sucesso. Você tem que virar um blogger. Um youtuber. Um instagrammer. É outro nome que deve ter dado aí. Todo mundo faz coleção de compartilhar, para a pessoa ser famosa. O máximo de uma pessoa famosa, sabe o que quer? Vai ser famosa. Olha que coisa linda. A questão não é nos ver diante do que os homens nos veem. Segundo a Bíblia, é ver como Deus nos vê. Uma pessoa fora da visão de Deus é como palha. Serve para nada, inútil. O vento dispersa, vai batendo e vai indo. Não tem estabilidade alguma. Não é isso que Deus quer para o seu povo? Efésios 4,14, Paulo diz, para que não sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Deus não preparou o seu povo e não quer que o seu povo seja levado. Para isso ele precisa se firmar na palavra, se firmar no ensino, se firmar na doutrina, saber o que crê, viver a pessoa de Deus em Cristo Jesus. Paulo também diz em Efésios 4, 17, 18, isso portanto digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que são palha. Você era palha. O que Deus fez? Transformou você numa árvore. Como é que ele fez isso? No dia que você veio a Jesus. Então é um milagre transformar uma palha numa árvore. É um milagre. Agora ele diz, agora que você é árvore,
nessa comparação, não sejam mais como os gentios. Os gentios é aqueles que não são judeus. Uma terminologia bíblica, usado para aqueles que não têm o temor do Senhor, não têm a palavra de Deus no seu coração. Usado como pagãos, como incrédulos, como ímpios. Como é que os gentios vivem? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O problema do pensamento e do que os caras creem já é antigo. Ele diz que tendo o seu entendimento obscurecido assim, escuro do quê? De Deus. Separados da vida de Deus, porque um cristão, um justo, ele é ligado a Deus. Paulo diz em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos amados. E ele diz que são separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem. Ignorância de quê? De Deus. E por que eles são ignorantes? Porque eles são duros de coração. Olha, pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor me ofendeu essa noite. Eu não. O que deve ter te ofendido é a palavra de Deus. E se você se sentiu ofendido essa noite, que maravilha. Oportunidade de mudar. Porque só a palavra de Deus te confronta. Lembra do meu cunhado, Dalmo? Dalmo disse assim, comecei a ler a Bíblia. E por que eu me converti? Porque eu comecei a ver que a Bíblia me confronta e não pede desculpa. Porque só o confronto muda. É tão interessante que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias as pessoas não vão querer ouvir a palavra de Deus. Não vai entrar bem. Então é um choque. Mas por que um choque? Porque o Salmo 1 é um choque. Há justos, há ímpios. Há um caminho do justo, há um caminho do ímpio. Há uma comparação do justo, há uma comparação com o ímpio. E terminando, há um destino, 2 destinos. Como é que é o destino dos justos? Aquele que não anda, não para, não se detém, tem prazer na palavra de Deus. Qual é o destino dele? Diz assim, e tudo o quanto ele faz será bem sucedido, versículo 3. Literalmente podemos traduzir em tudo o que ele pode fazer, ele prospera contínua ou repetidamente. Então há prosperidade. João diz para Gaio, no capítulo 3, que ele quer que seja próspero a sua saúde, sua vida, como é próspera a sua alma. Nós não somos contra a prosperidade, uma pessoa bem-sucedida, não. Nós só não dizemos que o relacionamento com Deus revela apenas prosperidade financeira. E na Bíblia, quanto mais você prospera em alguma coisa, é porque Deus está lhe chamando para você abençoar. Não esqueça isso. Não há no meio do povo de Deus títulos. Não há no meio do povo de Deus status. O que você é? Eu sou um rico que serve para a glória de Deus. Não há nenhum problema de você possuir riqueza, você não pode ser possuído por elas, diz o Dr. Billy Graham. Quem é você? Eu me formei nessa área, me graduei nessa área, para ser o quê? Para ser uma bênção. Ele é próspero, ele é bem-sucedido, em tudo. Então, próspero na sua vida social, próspero na sua vida familiar. Ele é próspero porque ele segue os caminhos de Deus. A Bíblia não é contra a prosperidade, é contra a prosperidade centrada em você. Você sabe, se você não sabe, eu quero deixar bem claro, que eu sou contra o sistema de coach dessa moçada. Quem gasta seu dinheiro com isso? Não. Que isso, pastor? Não, é caro. É caro. Não se envolva com isso como membro dessa igreja. Focar no potencial humano. Queridos, nosso potencial está bem desenvolvido dentro da obediência. Vai por mim. Vai pela palavra. Outra coisa, o que você vai fazer com esmero. Não seja preguiçoso, porque a Bíblia condena a preguiça. Condena não planejar. A Bíblia condena
você ser insensato, se envolver em corrupção? A Bíblia tem um manual de sucesso para a vida. Você pode ler o livro de Provérbios, você pode ler o livro de Eclesiastes. Olha que Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, do que você acha, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai fazer o quê? Endireitará as suas veredas, ou não? Vai. Salmo 37, 4 e 6 diz: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará com que sua justiça sobressaia como a luz, e que seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Deixa Deus resolver aquele problema que você não pode resolver. Centre em Deus, agrada de Deus, foca o seu coração em Deus. Esse é o justo. Olha que vida maravilhosa do justo, olha que destino maravilhoso do justo. E claro, o justo, justificado em Cristo, tem a vida eterna. Acho que foi o Neri que disse que o maior bem que temos é a vida eterna, e é mesmo, porque Jesus disse em Marcos capítulo 8, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer será condenado, e nós não estamos brincando. Há mais de 2000 anos estamos pregando uma mensagem de salvação, de vida eterna, porque esse mundo aqui, tudo é muito pequeno e curto. O destino dos perversos, versículo 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha o texto, há um Deus que vai julgar, há um Deus que é juiz. Eclesiastes capítulo 12 diz que todos vão encontrar-se com Deus. Jesus diz em João capítulo 5 que o juiz é Ele. Ao Filho deu todo o julgamento. Apocalipse capítulo 21, Jesus está sentado num trono de Salvador hoje, para juiz amanhã. Já é juiz. Os ímpios não vão prevalecer quando da presença do juiz. Uau! Não vão prevalecer. Os perversos não vão conseguir ficar em pé. João disse que nós não devemos temer nada. Ele diz que o amor lança fora o medo. A gente não precisa ter medo da volta de Jesus. Especialmente eu, que agora já tenho 2 netos. Não precisa ter medo de não ter ainda nessa vida. Essa vida, todos os prazeres dessa vida, é apenas um filminho pequeno, 3 segundos, do verdadeiro prazer. Que coisa maravilhosa, saber que eu não sou condenado com o mundo, com os pecadores, porque o Senhor, por sua graça maravilhosa, e por sua bondade, me salvou. E não, como diz Tito, não que tenha alguma coisa em mim, não por obra de justiça praticado por nós, mas por sua graça, que Ele nos lavou. Os perversos não prevalecerão no juízo. Vou te contar do juízo. Apocalipse capítulo 21, versículos 6 a 8, diz sobre o juízo. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água da vida. Olha que coisa maravilhosa. A alma seca de ímpio, a alma seca do pecador, a vida sem paz. Mas quando você vem a Jesus, Ele te dá essa água. O vencedor, quem é o vencedor? É o que faz coisa para Deus? Não. É o que já é vencedor em Cristo. Paulo explica isso em Romanos 8. Herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Ao contraste. Quanto, porém, ao contraste, aos covardes, uma palavra aqui aos covardes,
ficou pensando demais do que os outros pensam nele. O cara se acovardou. O cara não quis assumir, não quis se posicionar. Aos incrédulos, aos abomináveis, eu não vou citar todos eles, eu não tenho tempo. Aos assassinos, que inclui as pessoas cheias de ódio no coração. Aos imorais, palavra ampla para todo tipo de vida imoral, sexo fora do conceito do casamento. Aos feiticeiros, todos aqueles que estão envolvidos com baixo, médio, mínimo, super sistema de buscar espiritualidade através de forças ocultas. Farmaquia, a palavra aqui, a ideia de fazer uso de drogas, usado no sistema dos gentios em várias nações. Os idólatras, tudo que adora um ídolo ou que tem um ídolo no coração. E o que mais? A lista não fechou, essa é uma das listas. A lista no capítulo 7 de Coríntios, a lista no capítulo 5 de Gálatas, essa é uma. E a todos os mentirosos, que vivem na prática da mentira. Quem vive na prática da mentira e vive todas essas coisas citadas aqui, estão ligadas a Satanás. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porque lá já está o anticristo, lá está Satanás e seus anjos, vamos ver isso com detalhes no Apocalipse, e lá estarão todos aqueles que vivem na prática do pecado, longe de Deus. Nessa lista, uma dessas listas, a segunda morte. Porque a primeira morte, a palavra morte é separação, separa o corpo, a parte material, separa, vai de um para dois lugares. O convertido vai para o paraíso, na presença de Deus, esperando o arrebatamento e a ressurreição do seu corpo para reinar com Cristo. Vai ter o mesmo corpo de Cristo. E aqueles que não são de Cristo, não se converteram, vão para o inferno, o Hades. O Hades é uma prisão que está aguardando Deus o tempo quando eles serão transportados e ressuscitados na frente do grande trono branco. E vão ouvir as palavras de condenação. O Hades é uma prisão, um cárcere, o inferno. Mas o lago de fogo é a segunda morte, separado totalmente de Deus. E explicar, quem é participante da primeira morte sem Deus, estará sem Deus eternamente. Estar sem Deus, eternamente, é algo contrário ao ser humano. Porque Deus criou o ser humano para estar com Ele. Deixe-me terminar. Salmo 37, 20 diz, os ímpios, no entanto, perecerão. Salmo 92, 7, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Salmo 75, 8 diz assim, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Deus está irado contra o pecado e o pecador. Salmo 37, 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Já começa aqui, eles não vão estar como pecadores na congregação dos justos. O que significa isso? Eles não estão aqui reunidos, não necessariamente nesse lugar, mas eles não estão envolvidos com os justos, e não vão estar eternamente envolvidos com os justos. Concluo com o versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece. A palavra aqui é uma palavra que Deus sabe e não está ausente. Ele vê, Ele está envolvido. Conhece o caminho, o curso da vida dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Então eu pergunto para você, compensa você continuar longe do Senhor? Compensa. É uma dedução lógica, mas não é só uma dedução lógica. Eu não estou lhe chamando pela lógica, pelo apelo à sua consciência, mas estou chamando você a ter um encontro com Jesus baseado
até mesmo no seu fim eterno. O caminho dos ímpios perecerá. Não é feliz alguém longe de Deus. E eu, que me aproximei de Deus por sua graça, pela obra do Espírito Santo, vou viver como ímpio? Vou pensar como ímpio? É um contraste. É inadmissível. Se eu assim o fizer, não serei feliz. E se assim continuar, eu preciso perguntar, eu sou um justo mesmo? Pessoas felizes, número 1, temem a Deus, servem a Deus, focam em Deus, se relacionam com Deus, confiam em Deus e priorizam a Deus. Aparta-se da prática da injustiça, do pecado, não se associa com erro, deleita-se na palavra de Deus, e o resultado final são pessoas prósperas, seguras, felizes nessa vida e na eternidade. Eu espero que você saia daqui dizendo, já tenho tudo, por que eu estou indo atrás de outras coisas? Eu comecei essa mensagem na introdução citando o Dr. Martin Seligman. Martin Seligman é doutor na área de psicologia positivista. Ele é o papa dessa área, no mundo da psicologia. Ele diz que felicidade é a soma de 3 coisas diferentes: prazer, engajamento e significado. Tenha prazer, se engaje em fazer alguma coisa, e busque o significado, cuidando de um filho doente, ajudando as pessoas. Quero corrigir, através da Bíblia. Somente, está aí, acho que está, somente os que têm prazer em Deus, são engajados nos interesses, nos valores, nos preceitos e nos princípios de Deus, e buscam nele o significado da vida. Esses que são centrados em Deus, são felizes, verdadeiramente felizes. E como diz Jesus em João 15:11, tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Quem tem Jesus, tem tudo. Nessa noite você não pode sair daqui sem avaliar sua vida, você que se diz de Jesus. Eu não estou falando de momentos tristes e de dores na vida, porque elas chegam. Mas eu quero ajudar você a encarar de uma forma diferente os seus problemas e dores. Pode dizer para Deus, está doendo, e deve. Jesus o fez. Mas há um fruto bom nessa história. Você tem que viver pela fé. Se você é de Jesus, não procura outra coisa fora de Jesus, que não existe felicidade. Você tem que aprofundar mais em Deus. 2020 está esperando para você fazer o que espiritualmente você não fez até hoje. Se você é justo. Se você é ímpio, olha, você corre muito risco. Riscos hoje. E riscos eternos. Venha Jesus hoje. Hoje. No primeiro domingo de 2020. No primeiro domingo da década. Eu me entreguei a Cristo. Eu larguei a minha impiedade para seguir a Jesus. Saí de palha para a árvore. É você que decide hoje à noite. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Quero que você fale com o Senhor na avaliação da sua vida. Corajosamente eu quero lhe dar uma oportunidade hoje à noite. Raramente eu faço isso. Mas hoje à noite você quer seguir Jesus, abandonar sua vida de pecado, que você está entendendo. Eu quero seguir a Cristo. Eu quero que você fique em pé, caso você tenha esse desejo hoje à noite. Alguém?
E eu quero também que você fique em pé, você que toma uma decisão de seguir a Cristo com seriedade, profundidade, caminhar com o Senhor, no 2020, cheio da presença de Deus, porque você tomou uma decisão espiritual, meu irmão, minha irmã, fique em pé, nós vamos orar juntos. Você que toma essa decisão. Senhor Deus e Pai querido, bendito seja o teu nome nessa noite. Obrigado pelo Salmo 1, que abre o saltério e fechou para nós o ano 2019, está abrindo o ano 2020. Obrigado, Senhor Deus, porque nós que estamos aqui nessa noite, consagrando nossas vidas aqui ao Senhor, por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Que o Senhor honre cada irmão e irmã que com disposição, ouvindo tua voz, quer levar com seriedade sua vida nessa década até a volta de Cristo. Use-os para a glória do teu nome. Senhor, eu oro que a tônica desses últimos domingos, desde hoje pela manhã, continue sendo a tônica desse ano, nessa igreja. Uma vida centrada no Senhor, em mais nada e em mais ninguém. Abençoe a tua igreja. Edifica o teu povo aqui, para que sejamos verdadeiras árvores, aprofundando as raízes e sendo banhadas pela água da palavra e pela vida do Senhor Jesus. Cheios do teu Espírito Santo. Que essa igreja experimente em 2020 edificação, centralidade em Cristo e um ano de colheitas, vidas entregando sua vida a Cristo para a glória do Senhor. Tua bênção em nós e sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Nos encontramos no próximo domingo.